E depois de a gente ter essa base de operadores e do que cada valor representa e o que são os valores falsos, que reduzem a falso, a gente pode entrar dentro dos blocos condicionais. Eles servem para controlar a execução do programa. Os loops também, mas aqui a gente está falando de blocos que operam a partir de condições. De condições para executar uma vez só. No caso, a gente vai ver o bloco de if-else, principalmente. Esse aqui é o mais comum dentro da computação e dentro do JavaScript, que é o if. O if ele vai executar uma expressão, um bloco específico, se a expressão for verdadeira. E você pode colocar o else também. O else, nesse caso aqui, em todos os casos, o else ele é opcional. A gente não precisa do else para declarar um if. Se fosse só if aqui, sem essa parte aqui, rodaria normalmente. Mas aqui a gente colocou explícito para que se essa expressão aqui, se essa expressão calculada fosse verdadeira, ele vai acionar esse console log verdadeiro. Se não, ele vai dar o console log falso. E depois ele continua a executar o programa como de costume. E no caso, essa expressão aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser uma expressão envolvendo aqueles relacionais que a gente viu. Pode ser uma expressão envolvendo a igualdade, desigualdade, ou várias dessas coisas juntas. Pode ser qualquer coisa, desde que o final ela consiga ser interpretada como verdadeiro ou falso. E esse é o bloco mais básico que a gente tem dentro de operadores condicionais. E depois a gente tem o switch case. O switch case ele serve para a gente não usar vários if else juntos, porque, por exemplo, deixa eu sair aqui. A gente pode pegar aqui. A gente pode pegar vários ifs e concatenar eles dessa forma. Por exemplo, assim. Ignora que está true false, que não vai executar o resto. Deixa eu aumentar um pouco o zoom disso, que deve estar pequeno. Eu posso fazer várias coisas desse tipo aqui, que vão concatenar e dividir a execução em mais blocos a partir de outros ifs quando um não for verdade. Isso aqui é comum também, mas a partir do momento que... Quando você vai dando muitas condições para um código desse tipo, fica meio poluído o nosso código, fica feio e fica ruim de ler. Então, para isso que existe o switch case. O switch case ele é basicamente aquele bloco lá, só que de uma maneira mais bonitinha. Ele dá a gente declara ele dessa forma, um switch e a variável que a gente quer analisar e cada caso que a gente quer analisar. Então, por exemplo, supondo que o número aqui fosse 0, ele vai bater no caso menos 1, vai falar falso, então passa por próximo. Daí ele vai chegar no caso 0, vai ver que é verdade e vai dar o console log no 0. Então ele deixa muito mais limpa a nossa execução e a interpretação do nosso código. E ele também tem esse caso default aqui, que é caso o número não seja nenhuma dessas opções aqui. Tipo, suponha que isso aqui seja 7. Se esse número for 7, ele vai bater em todos os casos, vai ver que é falso em todos, daí ele vai executar o default, porque não foi encontrado na lista de casos. Aí ele vai dar o default console log nenhuma das opções, porque não foi. E é importante também lembrar que no switch case, assim como no C, a gente precisa colocar o break no final de cada bloco, de cada caso, porque senão a execução acaba sendo pulada para frente. Por exemplo, ele executa esse caso aqui, caso 0, e que é verdadeiro, ele entra nesse bloco. Se não tivesse esse break aqui, ele iria executar o caso 1, caso 2 e assim por diante. Por isso que o break é importante no switch. E é basicamente como C. A gente executa, e aqui eu tenho um resuminho, né, que executa o bloco da expressão for verdadeira e tem o default. O default nesse caso também ele é opcional, assim como o else.
você não precisa apoiar ele dentro de um switch. Passando para frente. A gente tem alguns exercícios agora para a gente trabalhar. Esses conceitos que a gente viu aqui é bem simplificado, pessoal, esse começo. Então vamos lá. Todos esses exercícios que pedem receba um número, vocês vão declarar uma variável, uma const, com o que o exercício está pedindo. Por quê? Porque a gente não vai pegar input do usuário. Tipo, em C a gente iria pedir um scanf para pegar input do terminal do usuário. Em JavaScript, dentro do Node, que eu estou executando com o exemplo do Node ali, não do navegador, a gente precisaria usar uma biblioteca externa para fazer isso. E essa biblioteca ela usa um conceito de promises que está fora do escopo desse curso, que a gente não vai explicar exatamente. Não é difícil, mas é o que ele usa para pegar input. Deve ter também bibliotecas que não usem, mas enfim. Não é interessante a gente ficar usando biblioteca externa para executar código simples assim, pelo menos. E dentro do navegador, a gente pegar input do usuário, a gente teria que usar uma página HTML para pegar esse input dentro de uma caixa input, uma tag input do HTML. O primeiro exercício é fazer um algoritmo que receba um número inteiro e ver se esse número é par ou ímpar. Esse primeiro é bem simples, eu acho que coisa de 3 minutinhos vocês já fazem. Verificar se o número é par ou ímpar, vocês lembram que é dividir por 2 e ver se o resto é zero. Simples assim. Bom, pessoal, vou começar a resolver esse primeiro exercício aqui, certo? Vamos lá. Aqui. Bom, basicamente a gente quer pegar um número inteiro e ver se ele é par ou não. Printar dessa forma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma const aqui, que vai ser o nosso número, e colocar qualquer número. A gente não vai pegar input do usuário, né? Deixa eu abaixar um pouco essa aqui. E como é que a gente consegue analisar se um número ele é par ou ímpar? A gente divide o número por 2 e aí a gente tem que ver se o resto dá zero. Mas aqui, usando esse operador de divisão, a gente vai conseguir o quociente da divisão e não o resto. Para conseguir o resto, a gente pode usar o operador porcentagem, que é o operador de módulo, e ele pega o resto da divisão. Mas se você não for usar ele, você pode usar o divisão e ver se esse número aqui ele é um número inteiro ainda, tipo o resultado x, se ele é um número inteiro ainda. Porque se ele for um número com um ponto, com alguma vírgulazinha assim, aí a divisão tem resto. Mas a gente vai usar a maneira simples, que é o módulo 2. Aí se o resto for zero, a gente consegue dizer que esse número é par. É bem simplesinho. Então essa é a condição que a gente tem. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso dentro de um if. E se esse número, como esse número aqui, nesse caso aqui ele é par, se isso aqui der verdadeiro, essa expressão ela vai dar verdadeiro se o número for par, ele vai executar esse bloco primeiro aqui. Então a gente coloca aqui, eu já vou usar a concatenação para ficar do jeito mais atual de fazer as coisas. A gente vai colocar um número aqui, é par. E caso contrário, o número é ímpar. Então a gente vai colocar console log. E vai fazer a mesma coisa. O número é ímpar. E essa é basicamente a resolução do exercício 1. Se a gente executar agora, a gente vê que 15 é ímpar. Se a gente colocar 16, a gente vai ver que 16 é par. E basicamente esse é o exercício 1. Ele é bem simples, ele só mostra a execução de um if simples. Voltando lá para o exercício 2. Bom, o exercício 2, ele pede que você receba um ponto. Esse ponto aqui, vocês podem colocar ele como duas variáveis, um const x e um const y.
Não declarem dessa forma que eu estou declarando. Agora sim. E um const y assim, para referir a um ponto. Esses dois juntos formam um ponto. Dessa forma. Mas a gente só para interpretar dessa forma. Então assim a gente monta nosso ponto. Voltando para cá. E com esse ponto a gente determina o quadrante desse ponto. Vamos começar a resolver esse segundo exercício aqui. Vamos lá. Basicamente a gente tem que descobrir o quadrante desse ponto, que é representado pelo x e pelo y, né? Que é representado pelos dois. Então, quando que é o primeiro quadrante? Quando x é positivo. Quando x e y são positivos, na real. Então, a condição seria x e y, na verdade é x maior que zero e y maior do que zero. Na verdade aqui a gente vai tomar uma convenção que são positivos ou não negativos. Vamos considerar que 0, 0 está dentro do primeiro quadrante. Eu não sei se isso está muito certo matematicamente falando, mas vou considerar dessa forma, para a gente não precisar trabalhar um caso especial. Mas enfim, basicamente o primeiro caso é esse aqui. Adequar para mostrar o zero aqui, fica dessa forma. X e y são maiores ou iguais a zero. Se isso aqui acontecer, a gente mostra, a gente printa aqui o primeiro quadrante. Vou mostrar esse primeiro assim. Aí. Tá. O que é o segundo quadrante? X é negativo e y é positivo. Positivo ou não negativo. Então, o y, se for y0, ainda é terceiro quadrante. Vou para o segundo quadrante. Vou fazer dessa forma também. Isso é a convenção que a gente está adotando aqui dentro. Então, o segundo caso fica dessa forma. O x é negativo, então x tem que ser menor do que zero. E o y tem que ser maior ou igual a zero. Daí aqui a gente vem e dá um console log segundo quadrante. O terceiro caso, que é o terceiro quadrante, ele é x é negativo e y é negativo. X e y são negativos. Então, essa condição seria x menor que zero e y menor do que zero. Isso aqui seria o terceiro quadrante. A gente vem aqui e muda o terceiro quadrante. O que é o quarto quadrante? O quarto quadrante, ele é o x é positivo e o y é negativo. Eu tenho que ver depois se eu vou ter alguma overlap nisso aqui. Mas x é positivo, então x maior que zero e y é menor do que zero. Talvez tenha que ter um igual aqui. Tem que cair nesse caso, tá certo.
tem que ter esse igual aqui também, pela nossa convenção. E aqui a gente printa o quarto quadrante. Esse código, do jeito que está aqui, ele já deve funcionar. Por exemplo, isso aqui é primeiro quadrante. Vamos ver se vai dar. Deixa eu mostrar aqui. Primeiro quadrante. Vamos pegar 1, -2 e 1 no Y. Esse aqui é segundo quadrante. Segundo quadrante. Se for tudo negativo, é terceiro quadrante. E se for o x positivo e o y negativo, é o quarto. Vamos testar agora os casos de 0, 0, que deve dar no primeiro. E casos mais ou menos 0, tá? Se o y for negativo, ele vai dar onde? Ele vai dar quarto quadrante. Acho que tá certo. E para testar o x negativo com o 0 no y, ele vai dar segundo quadrante. Tá certo. Mas assim, esse código, apesar dele estar certo, ele não está escrito da melhor maneira. Porque o que vai acontecer? Ele vai fazer essa comparação, aí ele vai fazer essa comparação, aí ele vai fazer essa comparação e fazer essa comparação todas. Ele vai fazer todas sempre. Então, o que acontece? Se, vamos supor que eu coloque o número do primeiro quadrante, vou colocar 1 e 6. Ele vai printar esse código aqui, mas ele ainda vai comparar todo o resto. Então, não tem eficiência nisso. Todas as operações aqui podem ser descartadas quando uma passa. E isso aqui aumenta também a chance de dar problema no nosso código. Por quê? Porque se eu errar uma condição dessa, por exemplo, ele printou nessa, e essa condição foi escrita errada, ele vai printar também nessa. Ele vai falar primeiro e segundo quadrante. O que é errado, porque não faz sentido um número pertencer a dois quadrantes ao mesmo tempo. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Vamos tentar concatenar if else. Então, em vez de fazer dessa forma aqui, cada if separado, a gente vai colocar dessa forma. Então a gente vai só começar a misturar. Vou colocar tudo junto aqui. Vou colocar mais esses casos. E por último esse. Se bem que esse último caso aqui, a gente pode só colocar um else. A gente pega esse código aqui, move para cá. Pega esse código aqui. Opa. E move para cá. Esse código aqui e move para cá. Então ele fica assim. Ele deve rodar da mesma maneira. Deixa eu comentar isso tudo. Ele vai dar para o primeiro quadrante. Primeiro quadrante, vamos ver se ele continua funcional. Isso aqui deve dar quarto quadrante. Terceiro quadrante agora. Opa, já deu um problema, ó. Ele deu o quarto quadrante, mas isso aqui é terceiro quadrante, porque os dois são negativos. Tá, eu coloquei a mesma condição aqui, eu copiei errado. Mas enfim, aqui é menor que zero também. Assim. Aí terceiro quadrante. E por fim, quarto quadrante. A gente já testou, tem um segundo quadrante que é x negativo e y positivo. Daí dá segundo quadrante. Ok. Bom, pessoal, vamos resolver o terceiro, então? Dois números, então, eu vou chamar de A e B. Vou usar 1 e 5 como exemplo. Eles não são múltiplos, mas vamos lá. Como que a gente vê se dois números são múltiplos? Basicamente, um número ele é múltiplo de outro se foi possível escrever ele como uma multiplicação do outro por um inteiro.
vezes um M. Um M qualquer. Vou usar B aqui. Aí. Então, como que a gente manipula isso? A gente pode manipular isso para chegar que A sobre B tem que dar um inteiro. Basicamente, para ver se um número é inteiro depois de uma divisão, a gente vai usar o módulo, que a gente usou para o primeiro exercício dos números pares. Mas a gente tem que tomar um cuidado aqui em específico, porque se o segundo operando, tipo, se o B for 0, vai dar bosta. A gente tem que fazer essa comparação. Mas a gente tem que tomar cuidado porque B não pode ser 0, porque se B for 0, a gente não consegue dividir, a gente tem que tentar o outro lado da divisão. E na verdade, se qualquer elemento for 0, a gente pode considerar eles múltiplos, porque qualquer número é múltiplo de 0. Porque você sempre consegue escrever aquela equação com o inteiro usando 0. Enfim, basicamente essa seria a nossa expressão. Seria isso aqui. Então, se isso aqui for verdade, console log. Vou usar as classes já com as concatenações. A e B são múltiplos. Caso contrário, eles não são múltiplos. Aqui vai dar tudo bem. 1 e 5 não são múltiplos, agora 2 e 4 são. Opa, deu errado. Se pá, faltou um parênteses aqui. Não. Ah, tá, a gente tem que fazer mais a gente tem que inverter o lado da divisão. Então, a gente vai fazer um ou aqui para inverter esse lado aqui. A gente vai fazer agora B sobre A. Aí, 2 e 4 são múltiplos. Tá certo, agora 0 e 0 não são múltiplos. Mas 0 e 0 são múltiplos também, matematicamente falando. Basicamente, se for 1 e 0. Se for 1 e 0, ele vai dar 1 módulo 0, que vai dar not a number, igual a 0, que é falso. E a segunda operação vai dar 0 módulo 1, que é igual a 0, que vai dar true. Então, se só um for 0, o nosso código não precisa ser alterado. Nosso problema é quando a gente tem 0 e 0, porque 0 módulo 0 é not a number, e not a number não é 0. E isso dos dois lados, porque ficou igual aqui. Então a gente tem que tratar um caso especial. O que dá pra gente fazer? Dá pra gente adicionar mais um ou aqui. Se A for igual a B. Se eles forem iguais, eles são múltiplos um do outro também. Porque você pode escrever com o 1 naquela equação. E isso deve arrumar nossos problemas. Vamos ver. 0 e 0. Vou estar com 0 e 0 agora. 0 e 0 são múltiplos. E fechou. Agora a gente pode usar 256 e 2. Vai passar que é múltiplo e esse tipo de coisa. E essa é a resposta do exercício 3, pessoal. São 3 condições dentro de um ou. Certo. Agora o quarto e último exercício dessa parte é fazer um algoritmo que classifique as raízes de uma equação de segundo grau. Então vocês vão pegar até aquele código que a Sara fez na última aula, que tem um A, um B e um C, sabe? E basicamente, em vez de calcular as raízes, o que a gente quer que vocês façam é que vocês calculem o delta, da equação lá, que é 4A, que é A ao quadrado, não, que é B ao quadrado menos 4AC, isso.
E daí, com esse delta, vocês classifiquem o que aquela equação vai dar. Essas condições são... Vocês já devem ter visto elas no ensino médio, que é se delta for zero, a raiz é uma só, tem uma raiz. Se delta for positivo, ele vai ser duas raízes. E se o delta for negativo, a gente não tem raiz real. Então é basicamente essas condições. E vocês vão ter que dizer, vocês vão ter que pegar uma equação e olhar esses e dar a resposta dessas raízes para mim, que é se tem uma raiz só, se tem nenhuma raiz real ou se tem duas. Então é basicamente isso. Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Bom, pessoal, vamos resolver esse último aqui dessa parte, para a gente poder avançar. Certo. Um algoritmo que classifique o delta de uma equação de segundo grau, basicamente. Esse algoritmo ele é bem simples também. Ele vai ser um const b, aqui que são as raízes de uma equação de segundo grau. Vou colocar 1 aqui e 16. A gente vai calcular um delta. Pode ser um const também. Square 2 menos 4 vezes AC. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Tá. Se o delta for maior do que zero, a gente pode dizer a equação tem duas raízes. Certo aqui, né? Caso contrário, se o delta for negativo, mensagem aqui, não tá certo. Se o delta for negativo, a raiz não tem, a equação não tem raiz. Não tem raiz real. Não sei se esse exemplo tá certo, acho que não. Ou tá. Português, meu Deus. Tá, não tem não. E por último, se não é maior que zero e não é menor que zero, só pode ser zero. Então tem uma raiz. Deixa eu já pegar esse código aqui. Tem uma raiz. Vamos ver se isso dá certo. Essa equação não tem raiz real. Deixa eu só checar se é isso mesmo. Se não está errado. Vai dar pelo celular. Dá pra gente enfeitar isso aqui e colocar a equação printada certinho também. Mas vamos lá. É x quadrado mais 2x mais 16. Não tem raiz real mesmo. Então vamos pegar uma que tem raiz real agora. Acho que se a gente trocar o b por 4 e o c para 8, talvez dê. Menos 4 aqui e 3 aqui. Se a gente fizer dessa forma, tem duas raízes reais. Tem duas raízes. E para ter uma raiz só, a gente pode colocar menos 2 aqui e 1 no C. E aí tem uma raiz só. Prontinho, pessoal. Esse é o exercício 4.